Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Você dá um pouquinho de volume para mim, Eric? Por favor? Pode só. Eu gostaria já de estar agradecendo primeiramente a Deus por estarmos aqui em mais uma noite, porque eu creio que se nós estamos aqui é porque o Senhor Ele tem nos sustentado, é porque Ele com suas mãos fortes tem nos trazido até aqui, e nós podemos então, nesse culto, agradecer, podemos nesse culto então prestar um agradecimento. Tem pessoas que acham que nós vamos para o culto para talvez merecer algo depois. Então eu vou para o culto porque depois eu fico com crédito ali para eu pedir alguma coisa. Mas não, é o contrário. Nós estamos aqui nessa noite, por quê? Porque Ele já fez, porque Ele já nos sustentou. Então essa é a nossa forma de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso pastor, meu pai, Jean, por estar convidando e podendo dar essa oportunidade para que o Espírito Santo nos use como ferramenta. Eu já quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 4, versículo de número 13. Atos 4, 13. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 13. Deus abençoe. Você que tem sua Bíblia, Atos, capítulo de número 4, versículo de número 13. Todos acharam, amém? O texto diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pode se assentar, glorificando ao nome do nosso Senhor. Nós temos em toda a Bíblia ensinamentos, nós temos instruções e nós temos exemplos. A Bíblia ela é escrita de uma forma que nós entendemos como a história se deu. Então, desde a criação até chegar em Jesus, até chegar em nós, então nós temos esse panorama para nos entendermos assim, mas também é importante perceber que os textos que nós temos na Bíblia também são para retratar pessoas, e isso é algo muito importante de se perceber. Por que eu estou dizendo isso, que é algo tão óbvio? Porque parece que nós olhamos para as pessoas da Bíblia, nós pegamos esses personagens bíblicos que nos ensinam muito, que nos inspiram muito, fazendo coisas extraordinárias, realizando ali coisas incríveis, tendo um nível de intimidade com Deus espetacular, de tal forma que nós parece que esquecemos que eles eram pessoas. Parece que de alguma forma a gente olha para esses homens de Deus, para essas pessoas que servem para nos inspirar, e damos uma espécie de um nível a eles assim, como se eles não fossem homens. Mas o texto em que nós lemos aqui é maravilhoso, e é partindo desse princípio que eu gostaria de estar comentando essa rápida mensagem. Quando nós olhamos para a história dos discípulos, nós percebemos que eles vivem uma vida extraordinária, eles vivem uma vida de milagres, e
se nós formos aqui, já que lemos então sobre Pedro e João, nós podemos perceber que esses homens tinham ali, por estarem com Jesus, por aprenderem com Jesus, eles começaram a atingir um nível extraordinário em suas vidas. Eles deixaram de viver simplesmente a vida natural e atingiram o sobrenatural, e essa é a forma que eu creio que Deus espera de nós. Mas perceba então, se coloque nessa situação, se coloque nesse tempo em que as pessoas começam a ouvir falar de homens que chegam dizendo ali para um aleijado que não tinham dinheiro, mas que tinham algo que o faria se levantar. E esse homem levanta, sai pulando, sai glorificando o nome de Jesus. Pedro, quando prega, multidões aceitam a Jesus, pessoas são curadas, coisas extraordinárias acontecem. Se coloque então na posição dessas pessoas que estão ouvindo falar desses homens. Existe uma imagem que se é criada de alguém que vive o extraordinário dessa forma, de alguém que tem intimidade, sim, com essa forma, nesse nível, né? Algo sobrenatural mesmo. Mas é maravilhoso que eu tenho a sensação, e me permita conjecturar, mas parece que com esse versículo que a gente leu aqui, as pessoas elas chegam perto de Pedro e de João, sabendo de tudo aquilo que eles estavam realizando, e eles vendo a coragem de Pedro e João, mas percebem que eram homens simples, sem instrução, eram pessoas que não eram capacitadas. Sabe o que acontece? As pessoas, e nós temos esse erro também, a gente cria uma fórmula, achando que só vai ser se for assim. Então, Deus usa, mas só usa se for já nascer na igreja, ou se já tiver uma facilidade com alguma coisa, ou se tiver o estudo, se tiver uma capacidade a mais. Então nós criamos fórmulas, nós colocamos em uma caixinha. Então Deus usa, mas Ele não vai usar porque eu não nasci no berço correto. Não, Deus Ele até usa, mas Ele não vai conseguir usar porque a minha situação é diferente. Eu não sou bom, eu não falo bem, eu não canto bem, eu não me desenvolvo tão bem, eu nas minhas capacidades eu não posso. O texto aqui diz que Pedro e João, vivendo coisas extraordinárias, eram homens comuns e sem instrução. Mas como assim então? Como você pode dizer que alguém sem instrução, como alguém que não tem capacidade, tem a bênção o acompanhando? Como alguém que não é tão desenvolto, alguém que você olha e fala, mas é só mais um, é alguém comum. Como esse tem a bênção ao seu lado todos os dias, o acompanhando? O fim do texto, o fim desse versículo responde. E é uma mensagem que eu vou falar um pouco, porque o Espírito Santo me conduz a isso, mas se você só ler esse versículo e a gente encerrasse o culto aqui, já é maravilhoso essa meditação. Porque percebem que eles eram homens comuns e sem instrução, mas ficam admirados e reconhecem que eles haviam estado com Jesus. Sabe qual é a diferença aqui então? Sabe o que faz aqueles homens simples, aqueles homens que não eram capacitados, aqueles homens que, se você olhasse, não dava nada, assim como nós muitas vezes somos. Existem pessoas que apontam os dedos para nós e falam, não, você não vai conseguir.
Ou nós mesmos, às vezes, olhamos no espelho e falamos: não, para mim não dá certo, eu não sou capaz, a minha hora já passou, a minha história é muito complicada, a minha mente é muito estranha, para mim não dá certo. O ponto não é simplesmente quem você é, onde você nasceu, não é a sua família, não é a sua origem, é o que você tem dentro de você. Então, como alguém simples, sem capacidades, consegue ter a bênção de Deus? É porque eles seguiam a Jesus, é porque eles estavam com Jesus, é porque eles aprendiam de Jesus, eles olhavam para Jesus. Isso é tão maravilhoso porque um pouquinho antes, nós lemos o 13, mas no versículo 8, nós percebemos no capítulo 4 de Atos que o texto diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Não, você olha para ele e fala: não, ele não tem nada. Ele tem o Espírito Santo dentro dele. Não, mas ele não tem dinheiro, ele não tem capacidade, ele é simples, mas ele é cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo alcança. Quem é cheio do Espírito Santo, então, consegue viver aquilo que a sua capacidade não alcançaria. Se você for olhar para a minha capacidade, para a sua capacidade, é limitado. Até um lugar a gente consegue chegar, mas vai passar dali, já não dá mais. Mas cheio do Espírito Santo a gente consegue. Cheio do Espírito Santo a gente vai. Então, o que eu estou dizendo aqui tem tudo a ver com esse tema dessa campanha. Por quê? Eu quero ir lá em Mateus capítulo 4, um texto muito conhecido. Nós sabemos ele, mas aqui está totalmente a diferença. E depois eu quero comparar com o texto de Deuteronômio, que é o tema, que é Deuteronômio 28. Então, vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 19, diz assim: Jesus dizendo a Pedro: e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Aí agora, quando a gente vai lá para o texto, tema dessa campanha, Deuteronômio 28, 2 diz: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, sabe o que está acontecendo aqui? Por que eu coloquei esses dois textos que parece que não tem nada a ver? A gente olha no capítulo 28, versículo 2 de Deuteronômio, que as bênçãos, elas seguem algumas pessoas, elas seguem um certo tipo de pessoa que está sendo descrito aqui no texto, amém? Só que tem muita gente, então, que está fazendo o caminho inverso, ele está tentando fazer o contrário. O que ele faz? Ele quer a bênção, então o que ele faz? Ele corre atrás da bênção. Então ele segue a bênção. Então ele ouve dizer que a bênção está em um lugar, ele corre lá e vai para aquele lugar. Não, daí parece que foi um mal entendido, a bênção está em outro lugar agora, já passou o tempo daquele lugar, a bênção está ali, ele vai, ele corre, ele vai até aquele lugar, porque ele está sempre perseguindo a bênção, ele é desesperado para ser abençoado. Só que aí você está no caminho inverso. Aí você vai correr, vai andar em círculo, e não vai dar certo. Sabe qual é não sei se eu posso chamar de fórmula, mas o que o Espírito Santo me conduz a trazer aqui nessa noite para você, para que isso fique cravado no seu coração. O que nós podemos aprender com Pedro aqui, é que ele não estava seguindo a bênção, ele estava seguindo a Jesus. Então Pedro, ele não perdeu tempo correndo atrás da bênção, ele estava indo atrás de quem?
de Jesus, que é o dono da bênção, que é quem faz a provisão, que é quem tem as bênçãos nas mãos, como meu pai tinha dito. Só que daí, se você está indo atrás da bênção, aí seu coração você não quer Jesus, você só quer a bênção. Você quer ser abençoado, mas não quer o dono da bênção, aí não tem como. Aí você vai andar em círculo, vai andar e chegar no beco sem saída e não vai dar certo. Mas o que o Espírito Santo está me incomodando para te dizer nessa noite, se você não lembrar de mais nada que eu falei aqui, que isso fique cravado no seu coração. Nós não estamos aqui para perseguir a bênção, nós estamos aqui para seguir a Jesus. E não tem como seguir a Jesus, não tem como viver com Jesus e não ser abençoado, simples assim. Só que o nosso coração não pode estar na bênção, o nosso coração não está no presente, está na presença. Essa é uma ilustração que eu ouvi uma vez e eu amo, e eu falo acho que toda pregação, mas eu quero falar ela de novo. Quando o filho, ele é criança, ele é um bebê, o pai, se for um pai ausente, pode chegar de vez em quando ali, quase nunca, chega, mas quando vem com um presentinho para agradar, o bebê ele vai ficar super feliz e vai agarrar o pai e vai ter aquela felicidade com o pai, quando ele é bebê. Só que conforme ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai ficando mais velho, só aqueles presentes, mas sem a presença não tem graça, não faz sentido. Não tem porquê, quando você se torna alguém maduro, ter presentes de vez em quando, mas não ter a presença do Pai, não vale de nada. O Espírito Santo, ele está querendo que nós venhamos amadurecer no relacionamento com Ele. Nós precisamos parar de ter tanto interesse nos presentes que Ele tem a nos oferecer e olhar para a presença, porque filhos maduros preferem a presença do que os presentes. E assim como o exemplo que meu pai tinha dado, se o pai ele está feliz com o filho, ele tem bênção, ele tem presente, ele tem coisas para dar, mas o ponto não é o presente, o ponto não é a bênção, é a presença. E sabe o que é maravilhoso? Quando nós lemos lá então, no capítulo 4 de Atos, eles eram homens simples, comuns, pessoas que você poderia olhar e dizer, não, esse aí não tem nada demais, esse aí ele não tem como, esse aí não tem como dar certo não. Mas eu percebo que existe uma vontade de Deus em chamar aquele que não seria escolhido pelas pessoas. Existe uma vontade de Deus, nós podemos perceber isso de diversas maneiras, mas em chamar aquele que o mundo não dá nada, aquele que às vezes ele mesmo desacredita de si. Sabe por quê? Porque tem muita gente que se considera tão bom, que as pessoas falam para ele que ele é tão incrível, que daí se ele for conforme ele vai crescendo um pouquinho, ele já começa a falar, não, eu sou mesmo, eu consigo. Não, eu tenho essa capacidade em mim mesmo, e eu sou diferenciado mesmo. Mas não é essa a ideia, não. Eles, eram homens comuns. Eram homens que não tinham, assim, se olhasse, não tinha capacidade a mais que os outros, não. Eles não tinham uma oratória melhor, não. Eles não tinham nada que os destacasse em meio à multidão.
a não ser a presença. Isso significava que em tudo que eles faziam, toda coisa que acontecia ali através da vida deles, eles não conseguiam olhar para eles e falar, não, é porque eu sou bom. Não, eles olhavam, como? Como eu que sou tão ruim, mesmo assim consigo viver coisas extraordinárias como essa? Como assim eu que não tenho capacidade? O texto diz que eles eram homens iletrados e incultos. E esses homens pregavam e multidões aceitavam a Jesus. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Como assim? Na lógica humana isso não faz sentido. Na lógica humana isso é completamente... não dá para se entender. Mas Deus escolhe. Deus, Ele chama aqueles que o mundo pode até falar, não, esse aí não consegue. Só tem que seguir Jesus. As bênçãos, elas vão nos acompanhar, entenda isso. Se você está aqui nessa noite, talvez você já tinha se programado mesmo, ou talvez você só... aqui, ou você só caiu nessa live do nada, nessa pregação. Essa palavra é para você, entenda isso. Deus, Ele tem bênçãos. Deus, Ele tem o maior prazer em te abençoar. Mas muitas vezes somos nós mesmos que estamos retendo essa mão de Deus, assim, de escancarar as portas e liberar todo o milagre que Ele tem para entregar. Porque a gente está com os olhos, com a cabeça no lugar errado. Existe a dificuldade que Pedro tem no meio do mar, quando ele está numa tempestade. Jesus vem andando e eles ficam assustados, pensando que é um fantasma. Aí Jesus fala que é Jesus. Aí Pedro fala, se és tu, manda-me ir ao seu encontro. E Jesus fala, vem. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele vive esse sobrenatural, esse extraordinário. Mas tem uma hora que ele olha para o lado, e o lado deu medo. Ou quando ele olha para o lado, é tempestade. Isso fez ele afundar. Só que da mesma forma, existem pessoas que não estão olhando para os problemas ao redor, assim como aconteceu com Pedro, mas que estão olhando muito para a bênção. E daí tira os olhos de Jesus porque está olhando para a bênção. Também perde. Também, no fim das contas, colocou os olhos no lugar errado. Mas, assim como em Gênesis 11, existem pessoas se esforçando para criar uma torre, a torre que a gente conhece como a Torre de Babel, para chegar no nível de Deus, para crescer, para chegar, tocar a Deus, falar que é grande como Ele, sei lá. Em Gênesis 12, Deus fala com Abraão e Ele faz um altar. Ó que discrepância. Ó que coisa interessante. Enquanto tem gente aqui no capítulo 11 querendo fazer uma construção para se engrandecer, para querer ficar do tamanho de Deus, em Gênesis 12 tem alguém fazendo um altar. Isso é maravilhoso, porque isso aqui responde para nós aonde está o nosso coração. Isso aqui responde aquilo que é o desejo do nosso coração. E a pergunta que eu quero encerrar aqui já, mas eu gostaria de te fazer essa pergunta. Você tem gastado mais o seu tempo para crescer e aparecer? Ou você tem gastado o seu tempo para criar um altar, um relacionamento com Deus, para que o nome dEle seja glorificado? Aí que está a diferença. Nós podemos ficar aqui todos esses anos, esses pouquíssimos anos que a gente vai ter aqui na terra,
para construir, para tentar crescer, para tentar aparecer, ou nós podemos escolher criar um relacionamento, criar um altar para que o nome dele seja glorificado. E é o que ele espera de nós nessa noite. Então, se coloque de pé nessa noite. Então,